Fique agora com Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento. Vem junto torcer. Somos a Cressol. Bom dia! É domingo, dia de Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. E hoje, domingo, o último do mês de novembro. Seguimos juntos! Hoje vamos falar sobre o controle da ferrugem asiática e a metodologia de monitoramento aplicada pelo IDR. Pesquisa feita pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada revela que o preço do leite pago ao produtor segue em desvalorização. Tem ainda a Scott Consultoria Agroeconomia, é o seu Bom Dia Rural que está no ar. A confiança no agronegócio brasileiro atingiu índices mais elevados no último trimestre. Análise para Luiz Carlos Baggio. Bom dia, Baggio. Fique agora com Agroeconomia. Oferecimento Fazenda Guabiju. Bom dia, Karine. Bom dia a você que nos acompanha. O índice de confiança do agronegócio brasileiro subiu no último trimestre deste ano. E o crescimento foi de 6,1 ponto, chegando a 116 pontos no mês de outubro. Segundo a Fiesp, a alta se deve à melhoria da avaliação da economia e ao comportamento positivo de alguns indicadores. De acordo com os dados, o índice de todos os segmentos pesquisados, agricultores, pecuaristas e indústrias, se manteve acima de 100 pontos. O nível de confiança das empresas de alimentos foi o único em que houve um ligeiro recuo. Segundo a Fiesp, isso ocorre devido ao esfriamento do consumo por consequência da elevada taxa de juros. Os dados mostram ainda que o nível de confiança das empresas que compõem a cadeia produtiva do agronegócio cresceu 4,2% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, fechando em 117 pontos. De acordo com a entidade, o resultado ocorre devido ao entusiasmo das indústrias de insumos agropecuários e ao recuo do otimismo no setor de alimentos. Não custa lembrar que o ano começou com preços em alta e uma situação de incerteza e insegurança quanto ao fornecimento de matérias-primas, problemas que desde então foram amenizados, tornando as relações de troca um pouco mais favoráveis para os produtores. Isso explica parte da melhora na avaliação do mercado, tanto de fertilizantes quanto de agroquímicos, apesar das cotações desses produtos estarem operando em valores bastante elevados. É claro que agora, com a troca de governo que se aproxima, existe sempre um clima de preocupação, porque não se sabe exatamente qual vai ser o posicionamento do novo governo, como vai funcionar o Ministério da Agricultura, e essas questões todas naturalmente trazem alguma preocupação. Muitas vezes uma declaração não muito feliz de algum dos novos integrantes do governo pode causar aí alguma confusão. Mas o que se espera é que haja tranquilidade. Afinal de contas, o agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira e precisa de segurança para continuar produzindo. Obrigado, Karine. Voltamos no próximo programa. Obrigada, Baggio. Até semana que vem. E seguimos o Bom Dia Rural agora com dicas da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Júlia Zenatti, analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje venho conversar um pouquinho com vocês sobre como está sendo o mercado do boi gordo, também um pouco sobre o mercado de carnes aqui na Praça Paulista. Bom, muito tem se falado nessa segunda quinzena de novembro que os preços podem voltar a dar um ar aí de altas, né? Voltar a subir um pouquinho. Bom, acho que o importante pontuar, né, qual é o momento que nós temos vivido. A gente viveu aí uma arroba do boi gordo chegando a quase R$330 no início do ano, entre janeiro e fevereiro, e agora, atualmente, a arroba do boi gordo em São Paulo está cotada em R$275 a arroba, um dos menores patamares durante todo o ano de 2022.
Esse painel se deve muito pela questão da maior oferta de bovinos que a gente teve durante todo esse ano. O ano de 2020 e 2021 foi muito marcado pela retenção de fêmeas, onde a gente tinha um menor número de animais sendo disponíveis, né, ficando disponíveis para ir para o gancho, e com isso influenciou em preços mais altos lá atrás. Agora, nesse ano de 2022, com o mercado um pouco mais ofertado e confortável, ficou fácil aí para as indústrias pressionarem mais os preços, alongarem suas escalas. E agora, para a segunda quinzena, né, de novembro até dezembro e talvez o comecinho de janeiro, o que a gente pode ver é uma menor disponibilidade de animais no mercado. Essa informação a gente consegue aí já calcular ela, né, pautar essa expectativa através, por exemplo, do mercado futuro do boi gordo. No mercado futuro, o boi gordo, nos contratos mais próximos, para dezembro e janeiro, já giram aí em torno, na casa dos R$300, e fica aquele questionamento: será que esse mercado ele vai atingir os patamares que ele atingiu lá no começo do ano? Bom, para pensar nisso, a gente tem que pensar um pouquinho aí no momento que a gente vive dentro do ciclo pecuário. Como eu expliquei, estamos vivendo um momento de maior descarte de fêmeas, um momento de baixa do ciclo pecuário, e isso é comprovado através de números. Eu trouxe aqui para vocês que a participação em 2021 de fêmeas no abate foi de uma taxa aí de 39,6%, comparado em 2022 foi 39,6%. E essa taxa, comparada com 2021, essa taxa foi de 36,6%. Em números, né, a gente pode ver aí um aumento de mais ou menos 660 milhões de cabeças de fêmeas sendo inseridas aí no mercado para serem abatidas, aumentando o volume e pressionando as cotações. E com isso, considerando aí como funciona o nosso ciclo pecuário, que agora entrando nesse momento de transição, né, indo para o ciclo de baixa, isso pode perdurar aí de mais 1 ou 2 anos, portanto, as expectativas são que em 2023 a gente continue com essa oferta boa de animais no mercado. Então, talvez agora, com esse período onde a gente não está vendo os animais de pastagem ainda, os pastos estão sendo as chuvas estão chegando e os pastos estão sendo reconstruídos, né? E com isso, e com o bovino de confinamento, que também entrou lá no segundo giro em setembro, e só vamos ver ele saindo mais para frente, a gente tem esse gap, né, essa janela, onde teremos uma menor oferta. Então, talvez, realmente, nesse final de ano, a gente possa ver a arroba aumentando um pouquinho, sim, só que não nos mesmos patamares que a gente viu lá atrás, no começo do ano, com a arroba chegando quase a R$330, muito por essa questão da oferta relacionada ao ciclo pecuário de preços. Isso impactou no mercado de carnes também. A gente teve o atacado essa semana, mais uma vez, pela segunda semana consecutiva, vindo em alta. O incremento dessa semana foi de cerca de 1,5%. E muito a ver com essa questão de um mercado com uma oferta um pouco mais comedida, um final de ano se aproximando com Copa do Mundo, com o recebimento de 13º salários. Tudo isso impacta positivamente no bolso do consumidor doméstico, né, do consumidor brasileiro. Então, uma oferta um pouco menor, com uma demanda um pouco maior, a gente pode ver aí a matéria-prima, o boi gordo, um pouco mais bem avaliado nesse final de ano. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado. Peço para todos nos acompanharem nas nossas redes sociais para continuar por dentro de todo o mercado agropecuário. Muito obrigada e até uma próxima. Ferrugem asiática e o preço do leite são assuntos para o próximo bloco. Eu volto já. E a torcida se prepara para mais um dia de jogo. Pode entrar, fique à vontade, na Cressol é simples sim. Pra conquistar com atitude e cooperar eu quero. Vem junto torcer. Somos a Cressol. Francisco Beltrão é uma cidade encantadora e em constante movimento. Melhor que seu notável crescimento e a sua excelente infraestrutura é a natureza de sua gente.
Beltrão tem jeito de cidade grande, mas com qualidade de vida do interior, onde nossa gente pode sonhar e crescer. A Vitral Sul sente-se orgulhosa em fazer parte desse crescimento e poder contribuir para a evolução da cidade. Definitivamente, Beltrão é maior que qualquer desejo de deixar esse lugar. Francisco Beltrão, 70 anos. Orgulho do passado e foco no futuro. Fazenda Guabiju, há 15 anos desenvolvendo alta genética, com foco na precocidade e qualidade da carne. Cria Nelore, Tabapuã e Brangos a campo, em piquetes onde adota o mapeamento de microclima para aumentar a produção das pastagens. Faz suplementação apenas com concentrados e minerais. Agora, além de sêmen, também oferece embriões. É a pecuária paranaense desenvolvendo tecnologia. Fazenda Guabiju, vanguarda em genética. A energia solar é inesgotável e limpa. Excelência na comercialização e instalação de sistemas fotovoltaicos para a produção de energia autossustentável, utilizando equipamentos de ponta e fornecendo total garantia para todos nossos clientes. Economia, sustentabilidade, rentabilidade, valorização do imóvel e outros benefícios. Energisol, energia solar. Bom para você e para o mundo. Estamos de volta e é hora de falar sobre soja e a prevenção de pragas e doenças nas lavouras. É através de um monitoramento que o IDR busca qualidade e sanidade do plantio à colheita. A soja é um dos principais produtos da agricultura no Paraná. A previsão é que nesta safra o estado ocupe 5,7 milhões de hectares. Em Marmeleiro, o produtor Valdir Severino Pius já implantou a lavoura. São 25 hectares de soja convencional. No passado foi plantado o primeiro ano, né? Só que ele deu a seca, então não produziu muito bem por causa da seca. Mas esperamos que esse ano vai melhorar, né? Melhora o tempo e produza bem. Lá uns 50, pelo menos uns 50 por hectare, porque mas tem que dar para produzir mais se colher bem o tempo, né? Foi investido para colher bem. Todo começo de safra, o anseio é para que o clima colabore, não é mesmo, seu Valdir? Outra preocupação é com a prevenção de pragas e doenças na lavoura. Seu Valdir faz parte dos produtores que participam do monitoramento do alerta da ferrugem asiática. Esta ação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná serve para garantir a sanidade das lavouras e mais sustentabilidade na produção, já que a ferrugem asiática é uma doença que atinge a cultura da soja e pode provocar perdas superiores a 80% na produção. Por isso, todos os anos são instalados cerca de 200 coletores de esporos em diversas partes do estado. O acompanhamento já começou, explica o técnico do IDR Paraná. Então nós estamos hoje com essa metodologia de monitoramento em especial da ferrugem, né, asiática, que foi uma doença, foi e é a principal doença, né, da cultura do soja. E nós temos aqui no nosso município 3 coletores de esporos, que nós podemos ver na sequência como é que ele funciona. Esses coletores estão instalados em rede a nível de estado também, então são quase 200 coletores a nível de estado. E nós temos 3 bem localizados, bem posicionados dentro do município, esses coletores, que tem por finalidade ser um sistema de alerta, né? Um sistema de alerta, porque ele tem a capacidade de pegar, quando ocorre a difusão de alguma lavoura infectada a nível de estado, e começa nas regiões e vai vindo. Então, assim, ele tem a capacidade de coletar esses esporos que circulam no ambiente, né? A lavoura estão tentando colonizar, né? Fungos, né? Então, assim, a gente se antecipa, consegue antecipadamente ter um diagnóstico de que está tendo, a nível de estado,
a doença em alguma região, no nível do estado, e você pode se antecipar. Então é uma ferramenta que nos permite nos antecipar antes de ter doença na lavoura, né? E que daí a gente vai fazer as medidas, tomar as medidas necessárias para fazer o controle ou não, dependendo das condições climáticas, de um monte de fator, né? O estágio da lavoura, as condições climáticas, enfim. Então ele é uma ferramenta que nos dá um indicativo de fazer ou não o controle, né? Através do resultado que ele nos oferece. O Alerta Ferrugem faz parte do programa de grãos sustentáveis do IDR Paraná e tem por objetivo melhorar a qualidade do manejo do solo por meio da qualificação do sistema de plantio direto, melhorar a gestão financeira das propriedades, combater a deriva de agrotóxicos e seus impactos econômicos e ambientais, além de reduzir as perdas na colheita. De acordo com dados do programa, é possível reduzir em até 40% o número de aplicações de fungicidas. O projeto ainda prevê ações para divulgar entre os produtores o manejo integrado de pragas e doenças, práticas que colaboram para o uso racional dos insumos. Na propriedade do seu Valdir, até o final da safra, os técnicos do IDR Paraná irão coletar as amostras que são capturadas pelos coletores para fazer análise. Em caso de presença de esporos da doença, os produtores serão informados pelo Instituto e novas medidas de manejo serão tomadas. Seria a economia de entrar na lavoura e o custo, né, de inseticida e fungicida, que economiza um pouco. A produção de soja convencional do seu Valdir faz parte de uma experiência. O produtor tem sido parceiro, né, do IDR, parceiro da Embrapa e também do IDR na parte de produção de sementes. Ele testou aqui, tem testado materiais, né? Há 2 anos já atrás ele já plantou convencional aqui, né? Material soja convencional, quer dizer que não usa o glifosato, né? Que não é tolerante ao glifosato, né? A molécula glifosato, isso é importante, é o convencional. Então o único diferencial dele é que ele vai ter que utilizar o controle de invasora com aqueles produtos tradicionais, né? E não glifosato. Então ele está no terceiro. Agora, esse ano, ele está fazendo um experimento para Caramuru, né? Que é uma empresa que é uma comprador, né? De tipo dessas compradoras de cereais, né? Ela é nacional, ela é muito forte lá no Centro-Oeste, em parceria aqui com a Copaf, aqui da região de Francisco Beltrão. Que a Copaf está querendo, então, demonstrar para os associados dela, né, e para os demais agricultores, a possibilidade de estar trabalhando com convencional, né, e que possa, no futuro, estar expandindo essas áreas. Então, esse ano é uma unidade demonstrativa aqui, que o produtor implantou para a Copaf essa área aqui de 13,5 hectares, né, está sendo testada uma variedade aqui da Embrapa, né, convencional. Então é muito interessante, o produtor pode ter ganhos, né? Porque o mercado paga mais esse tipo de material, né? Esse tipo de material convencional. Soja convencional, o mercado tende a pagar mais, né? Então o produtor pode ter ali uma diferença monetária a maior para ele, né? Ter um ganho maior. Hora do abraço, e hoje o abraço especial vai para a doutora Alessandra Brito da Soler, ela que é médica dermatologista em Francisco Beltrão. Nos encontramos essa semana e ela me disse que sempre acompanha as notícias do agro através do Bom Dia Rural. Então fica aqui o nosso carinho e abraço especial para a doutora Alessandra. E seguimos o nosso programa falando sobre o preço do leite e o Darcy Almeida traz as notícias. Por enquanto, as notícias não são nada animadoras para os produtores de leite no Brasil. O valor pago pelo preço do litro ao produtor segue em desvalorização. É o que aponta uma pesquisa do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O preço do leite captado em setembro e pago aos produtores em outubro deste ano foi de R$ 2,84 o litro, na média Brasil, um recuo de 6,5% com relação ao mês anterior. Essa foi a segunda queda consecutiva no campo, mas o valor ainda ficou 15,5% superior ao registrado em outubro do ano passado. E a expectativa de agentes consultados pelo CPEA
é de que esse movimento de desvalorização persista até o final deste ano, ainda que em menor intensidade. A baixa nos preços é algo esperado pelo setor, uma vez que existe uma tendência de aumento da produção associada ao regime de chuvas. Contudo, a pesquisa revela que os custos da atividade leiteira vêm registrando reduções há 4 meses. Ainda que no acumulado do ano se verifique uma alta, a variação é menor do que a observada em 2021. A pesquisa do CPEA mostra também que desde agosto deste ano, os laticínios vêm enfrentando dificuldades nas negociações dos lácteos com os canais de distribuição. O Bom Dia Rural apurou que o valor médio pago ao produtor de leite aqui no sudoeste do Paraná está em R$ 2,62 a R$ 2,70 o litro. Bom Dia Rural segue com mais informações para você. Há 10 anos, Sidney Portela iniciou o próprio empreendimento. Em Itapejara do Oeste, montou uma estação para a produção de peixe. Os anos de experiência no ramo de rações motivou o representante comercial a investir na piscicultura. A gente está com a família toda envolvida na atividade, né? Então a gente sempre pensou na chácara como ter uma receita da chácara, que ela se mantenha, né? Então a gente pensou na piscicultura e eu falei que nem agora está com uma dificuldade e o custo está um pouco alto, mas mesmo assim ainda dá para se manter. Ela está tendo rentabilidade dentro da propriedade mesmo. A propriedade tem uma estrutura ampla, com 13 açudes distribuídos em 4,5 hectares. A produção chega a 130 toneladas de tilápia por ano. A maior parte é comercializada em estabelecimentos de São Paulo e Rio de Janeiro. Uma pequena parte é distribuída na região. Então, a gente faz a preparação do tanque, né? Então é desinfetado ele, né? A gente usa cal virgem, né? Em torno de 200 gramas por metro quadrado. Aí depois é usado calcário, também em torno de 200 gramas por metro quadrado. Aí um adubo químico, né? Então você usa aí uns 30 gramas de adubo químico por metro quadrado. Aí é colocada água e colocado a tilápia. Eu faço aqui o sistema de engorda, né? Então o tempo de cultivo varia, para aí de 6 meses a 1 ano, mais ou menos aí os lotes produzidos, né? A alimentação deles é em torno aí de 3% do peso vivo, né? Então mais ou menos isso que a gente joga de alimentação, que seria basicamente só ração. Eu trabalho com a atividade aqui no sistema intensivo, né? Então em torno aí de 3 a 3,5 por metro quadrado. Aí chegando no final aí produzindo aí de 3,5 a 4 quilos por metro quadrado de tanque, né? Tem os alimentadores, né, automático, né? Boa parte. Então é semi-automático. Eu trabalho com aeradores, né? Então a gente trabalha um aerador aí para cada 5 mil peixes, mais ou menos, um aerador, né? Esses chafariz que eu trabalho. E o alimentador automático. Então eles são programados, na verdade, né? Então a ração cai de acordo com o peso do peixe, né? E o aerador é ligado aí durante a noite, em torno de 10 horas durante a noite. Né? Atualmente, a propriedade da família Portela é uma das que mais produzem peixe em Itapejara do Oeste. Ao total, são 10 produtores que investem na piscicultura no município. A cadeia produtiva do peixe hoje está concentrada em pequeno número de produtores. Na realidade, no passado, tinha muitos produtores de tilápia, a gente fazia biometria, analisava a água, organizava para o produtor saber quanto usar, né? Então, o pessoal foi tendo apenas lucros e foi caindo fora. Então, sobrou aqueles que realmente tocam bem a atividade, que tem um bom conhecimento da atividade, com a qualidade da água, alimentação, fazem um bom manejo. Esses estão se mantendo e estão tendo lucratividade. E é o que cada produtor, com uma atividade que desenvolve, tem que ter lucratividade para manter na atividade, né? No município nós calculamos que tem em torno de 250 mil quilos produzido no ano, né, de tilápias, principalmente tilápia, que é o principal peixe, né? Tem outros peixes, mas o principal foco, que tem um bom mercado, que tem facilidade do produtor vender, é tilápia, né? Então, ou para filé, ou para peixe inteiro, né?
Então é o que mais é produzido. E a gente calcula em torno de umas 250 toneladas de peixe por ano. Os custos da produção têm se tornado um dos grandes desafios para os piscicultores, já que a procura caiu e o consumo tem diminuído em comparação com outros anos. O principal custo é a ração, né? Então a ração que subiu bastante aí nos últimos meses, né? A energia elétrica também está muito cara, né? Muito alta, né? E então é os dois custos aí maior que está influenciando aí na tilápia, né? E o preço que caiu, na verdade a gente está vendendo o peixe um pouquinho mais alto aí em mês de outubro, novembro, né? E ele acabou diminuindo o preço, então a oferta está grande, né? O consumo talvez diminuiu um pouco e então baixou o preço, né? Então diminuiu aí o lucro, né? A receita final. Né? Então o preço não está muito legal, hoje o custo está um pouco alto, né? A gente está trabalhando com um custo da tilápia aí de R$ 6,50, né? E hoje o preço final dela está vendendo em torno aí de R$ 7,20 a R$ 7,50. Teria que estar girando aí em torno de uns R$ 8,50 a R$ 9,00 para estar aí um patamar bom para trabalhar, né? Para reduzir um dos custos que encarecem a produção, recentemente Sedinei investiu em um sistema de energia solar. São 180 placas instaladas, que geram uma economia de R$ 8.000 por mês. Como a atividade exige bastante motores aeradores, né? Então o custo da energia subiu demais. Então a gente entrou aí no programa de energia solar, né? Para diminuir aí um pouco o custo da energia. Hoje eu tenho um sistema de placas, né? Energia solar, está produzindo em torno, para ser uma média de 8.000 kW por mês, né? Mais ou menos o que eu gasto dentro da propriedade. Então aí diminuiu bastante, me ajudou muito aí na questão aí financeira de energia elétrica, né? Que os últimos meses aumentou demais, né? Então está ajudando muito, né? Por hoje é só, o Bom Dia Rural de hoje fica por aqui, mas eu te espero domingo que vem, 10 horas da manhã na TV Sudoeste e a qualquer momento também nas redes sociais. Uma linda e abençoada semana para você e sua família. Até lá!